favorecidos pelo ambiente desta casa, os fluidos que aqui são trabalhados, pelos pensamentos e os sentimentos unidos ao do Cristo Jesus, são geradores de vida. Ao tocar as células do corpo, promovem as transformações necessárias, gerando um estado de alma de paz profunda e de profunda integração com tudo aquilo que vibra na frequência do amor e da caridade. Assim, facilitamos o trabalho dos benfeitores, os trabalhadores incansáveis do progresso físico e espiritual, que, atendendo às súplicas e aos corações de boa vontade, vêm como as estrelas caídas do céu, para que em seu contato saibamos o quão gigante é o Deus que criou todo o universo e que participa de toda a nossa vida, até mesmo dos mínimos detalhes, a quem nós queremos reverenciar já neste início de estudo, pela beleza, pela harmonia da sua criação, pela sabedoria das suas leis, pela sua misericórdia infinita e por ter nos dado mais essa oportunidade de retorno a esta casa. Nós te agradecemos, Deus do nosso coração, Deus das nossas vidas. E evocando a figura de Jesus, que remete ao ensinamento, ao caminho que Ele mesmo deixou na terra, por ter entendido, se aproximado da compreensão das leis de Deus, por viver constantemente em comunhão com o Pai, é para nós o exemplo, o guia e o modelo que buscamos. Nesta noite, Senhor, nos inspire, que a nossa mente possa estar permeável às instruções que vêm pelo texto, mas também aquela que vem pelo anjo da guarda, que aproveita este momento de recolhimento, de abertura, e fala as nossas necessidades, transmite os seus pensamentos e os seus fluidos, levantando o estado de ânimo, a esperança, o otimismo, para prosseguirmos nessa grande jornada de evoluir na sabedoria, na tolerância, no perdão e na humildade. E as falanges médicas e espirituais possam agir nesta noite, possam realizar um tratamento espiritual em cada um dos que aqui estamos, os encarnados, os desencarnados, que ao sair desta casa todos estejam mais fortalecidos, melhores do que quando aqui adentraram. É isso que nós te pedimos, e por tudo que nós já recebemos, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Em prosseguimento aos nossos estudos, hoje o roteiro 3 do tema Esperanças e Consolações, ele vai falar da assistência espiritual, naquela continuidade que nós estamos fazendo. Falou do Cristo Consolador,
depois da providência divina, e agora vai falar como que a assistência espiritual ela se processa, como ela acontece, ou pelo menos como ela deve acontecer no plano material, já que no plano espiritual ela ocorre de uma forma muito bem organizada. Na medida que nós vamos avançando a humanidade, nós vamos passando para categorias de espíritos mais adiantados, mais obediente às hierarquias, mais respeito às instituições nós vamos tendo, e cada um dos espíritos consegue absorver, assimilar uma compreensão de Deus que vai se agigantando, vai aumentando na medida que ele mesmo vai crescendo como espírito, vai crescendo na inteligência, vai aproveitando todas as experiências que ele já acumulou. Ele vai dilatando a mente como se fosse um botão de rosa que vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, e ele vai sentindo mais, ele vai apurando mais a intuição, e desse modo vai sabendo mais o que Deus espera, o que Deus quer, e coloca em prática essa vontade. Então a gente vai ver por parte do mundo espiritual o quanto que eles são organizados. Quase sempre eles antecedem um acontecimento na busca de providência, na busca de ajudar o homem. E é nesse sentido que, fazendo a nossa parte, a gente não precisa nem estar preocupado, né? É aí que fortalece a nossa fé. E Deus, quando cria as suas leis, Ele cria as suas leis da natureza, as leis naturais perfeitas, de modo que elas não precisam de reparo. Então hoje nós vamos ver um pouquinho aqui sobre essa assistência espiritual, essa ajuda, esse auxílio, já que nós nunca estamos sozinhos, nunca desamparados. Como então que nós, os encarnados, devemos proceder no trato com a assistência espiritual? A assistência espiritual, segundo a orientação espírita, tem como fundamento principal esses ensinamentos de Jesus: pede e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate lhe será aberto. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, e se este lhe pedir o pão? Ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir o peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. Então aqui é Jesus falando, né, dessa providência divina, do quanto Deus nos ama, do quanto Deus quer que nós alcancemos a vitória em tudo que nós façamos, desde que este querer nosso não seja um querer egoísta, seja um querer que vai trazer benefício para nós e para todos os outros. É muito comum, quando as pessoas frequentam rapidamente o espiritismo, né, e não se aprofunda, não medita, não lê, não busca nas obras, muito comum alguns ficar com a impressão de que reencarna para sofrer. Eu já ouvi isso algumas vezes, e as pessoas às vezes elas vão passando isso para frente como se isso fosse uma verdade, e como se isso fosse um princípio da doutrina espírita, né? Onde você aprendeu isso? Aprendi isso no espiritismo. O que você aprendeu no espiritismo?
que eu reencarnei para sofrer, que a gente reencarna para sofrer. Dentro desse princípio que nós estamos vendo, isso é um equívoco, né? Que ele está falando, ó, se você pede, você consegue. Se você busca, você acha. Se você bate a porta, ela se abre. Então, qual que é o objetivo principal da reencarnação? Por que nós estamos na Terra? Para que a gente está aqui? Todos em busca de evolução espiritual. Não há ninguém que encarnando na Terra não tenha aprendido alguma coisa. Desde o momento que nasce, aquele choque da alma com o corpo, ele já está aprendendo alguma coisa. Já é um choque na mente, na consciência, né? É como se uma semente recebesse um estímulo para ela germinar. E a partir daí, então, todo o esforço que a pessoa fizer, ela vai conseguir mais. E Deus não põe limite para isso. Acontece que muitas vezes os nossos pedidos, eles não coadunam com a bondade de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é perfeição, e Ele é o Criador, Ele é a fonte geradora. Nós temos que buscar nele, e Ele oferece. Ele só vai poder dar aquilo que Ele tem, e Ele não tem nada, nenhuma substância na sua natureza que seja mal, que seja ruim. Então muitas vezes a gente vê algumas pessoas na oração pedindo a vingança para o outro, né? A gente vê isso. É a compreensão que alguns irmãos nossos têm. Eles têm uma compreensão que para eles serem felizes, eles têm que ter a vitória sobre o outro. Então chega ao cúmulo de pedir na oração a derrota para aqueles que sejam seus adversários, em ideias, em opiniões, seja o que for. Isso era muito comum no Velho Testamento, né? Uma nação brigava com a outra, ela queria hegemonia, e para mostrar que ela era mais fiel a Deus, ela pedia em oração que Deus desse a vitória para aquela nação sobre a outra. Mas Deus é gigante, e Deus não está preso dentro de uma casa, de uma religião, dentro de um templo. Deus é o construtor de tudo que a gente possa imaginar, e daquilo que a gente nem imagina. Por isso que na obra de Deus não tem pequenez. Por isso que está falando aqui, ó, tudo que você pediu você vai conseguir, mas tem que reformular esse pedido. Tem que saber o que pede, o que quer, né, da vida. Porque para acessar esse poder, nós temos que saber estar alinhado a este princípio. Então, voltando aqui, a cada item desse, nós vamos entender que pedir não é ficar só esperando que alguma coisa aconteça. Porque senão Deus já teria criado todos nós já anjo, perfeito, não teria miséria em nenhuma região do nosso planeta, nem do nosso país, né? Então esse pedir é um estado íntimo, porque às vezes a gente fala que quer alguma coisa, mas a gente não quer. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou percebendo que o cigarro está me fazendo mal, eu quero parar de fumar. Mas não é uma coisa que está construída ainda dentro da pessoa, né? Ou um vício qualquer que a gente tenha, um vício de pensamento, um vício de costume. A gente fala que quer, verbaliza, mas aquilo não foi construído ainda dentro do nosso ser, não foi entronizado. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que nós podemos vencer tudo que nós estejamos convencido. Não é convencer o outro, é estar convencido. Se eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Então a primeira coisa, esse pedir é olhar para dentro de si e saber o que você quer. O que eu quero? Eu quero paz de espírito. Eu percebi na minha vida que por causa das minhas escolhas negativas, eu gastei muita energia, tempo e dinheiro com coisa que não valia a pena.
Então eu quero agora a sabedoria, eu quero a paz, eu quero a inteligência para saber convergir as minhas forças para aquilo que realmente está dentro da minha natureza de felicidade. A gente pensa que é fácil saber aquilo que nos agrada, aquilo que nos traz felicidade, mas não é trabalho fácil. Tem muito ruído, é muito ruído, e às vezes a gente, ruído na vida, na cidade, na parte espiritual, né? Porque também nós somos acompanhados de perto por espírito inferior, no apelo que a mídia faz. Então, tem pessoas que vivem uma vida toda, mais de 100 anos, e ela não consegue saber direito o que ela quer, o que ela gosta, o que faz bem, qual é a sua missão pessoal. Aí fica difícil. Fala o poeta que não tem vento favorável para quem não sabe para onde quer ir. A pessoa não sabe, não tem destino, ela não sabe para onde quer ir. Vem um vento, ela fala: me empurrou para lá, tá vendo? Me atrapalhou. Veio o vento de lá, me atrapalhou. Mas a pessoa que sabe onde que ela quer ir, quer dizer, o que ela quer, o que ela gosta, o que ela precisa de verdade, ela usa tudo o que acontece, ela ajusta as suas velas ali, né, para aproveitar o vento de onde ele vier. Não vai existir vento ao contrário. Então, saber pedir para o cristão é saber ter a humildade suficiente, que é um grande desafio, de aceitar que seja feito na vida dele a vontade de Deus. Quando a gente chega lá nesse ponto de saber entender qual é a vontade de Deus sobre nós e a gente colocar isso em prática, aí então nós vamos encontrar aquilo que nós estamos buscando há muito tempo. Depois que a gente sabe o que quer, é uma questão, né, de objetividade. Eu tracei um objetivo, coloquei um alvo, uma meta, onde eu quero chegar. Aí eu vou bater e a porta vai se abrir. Mais uma vez, eu sei o que eu quero, eu já sei o que eu quero, mas eu não fico esperando que o outro faça. E a segunda sentença de Jesus aqui também, ela remete a uma ação. Batei e ela se abrirá. Você tem que sair do ponto onde você está e arregimentar as forças, as energias e ir em busca. Tem que ir em busca. E por fim ele diz que aquele que busca acha, e o que bate se abrirá. Quer dizer, eu sei o que eu quero, eu estou trabalhando por aquilo, eu recebo toda a ajuda, toda a assistência do mundo espiritual. Nenhuma oração vai ficar, se eu tiver neste caminho, uma oração dinâmica, em que eu mesmo vejo as minhas necessidades, eu mesmo vou me esforçar por alcançá-la, seja no campo espiritual da paz, da harmonia, da libertação, ou seja, no campo do progresso físico, né, das profissões, da finança, da relação com a família. Eu estou indo construir, eu estou indo fazer a minha parte. Então toda a espiritualidade ela se movimenta para me atender. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. O que o pai procura deixar para os filhos? Uma herança, né? Ele procura deixar uma herança. E Deus é pai, nós somos filhos. A herança de Deus para todos nós é a prosperar, é progredir. Aí Jesus compara Deus com o pai aqui da terra. Para confirmar isso que ele acaba de falar, ele fala assim: não é mesmo? Como se fosse um bate-papo conosco, não é mesmo? O homem aqui na terra, ele nem pode ser comparado a Deus, porque Deus é superior. O homem é cheio de defeitos, é cheio de vícios, ele está sujeito a erros. Mas quando um filho pede alguma coisa para ele, ele não mede esforço para fazer, para poder atender.
E na linguagem mais antiga aqui da Palestina, se um filho pedir o pão, o pai nunca vai dar uma pedra. Se o filho pedir o peixe, ele não vai dar serpente. E pão traz o entendimento de alimento, de alimentar, de dar suporte, de dar energia para aquilo que a gente vai fazer, de otimizar, de impulsionar. E a serpente seria o atrapalho. É uma bobagem que serviu para nós em outros tempos, mas não serve mais pensar que porque nós somos pecador, Deus coloca dificuldade na nossa vida. Não. Porque nós somos pecador, nós criamos algumas dificuldades no meio do nosso caminho e nós temos que dar conta delas. Mas Deus não fica acrescentando problema para nós. Jamais. Ele tem sido durante todo o momento essa força que age dentro de nós, que nos leva para frente, que nos leva a progredir. Enfatiza também que se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, os seus membros teriam atrofiados. Se eu tivesse dispensado o trabalho da inteligência, o seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira será filho das tuas obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, nesse entendimento, nós vamos ver que nós encarnamos para progredir, nós encarnamos para desenvolver virtudes, nós encarnamos também para reparar os nossos erros, nós encarnamos para ajudar Deus na construção de um planeta mais justo, mais solidário, de uma humanidade mais fraterna, para transformar os elementos da natureza em algo que tira dor, em algo que seja capaz de produzir alimento para todos, que seja capaz de sanear todos os terrenos da terra, porque nós temos que dar conta de transformar a terra num lugar onde mais espíritos possam reencarnar. Hoje a gente vai numa cidade igual Rio Preto, né? A gente fala quanta gente tem no mundo, né? Uma diferente do outro. Mas aqui não está nem 1/3 da quantidade dos que tem que encarnar, precisa encarnar. Então a gente tem que usar essa inteligência, esse esforço, esse poder de trabalho para drenar os pântanos, para limpar as áreas insalubres, para criar espaço e aprender a dividir alimento para que mais espírito possa encarnar. Porque na encarnação nós aprendemos. Ela tira a gente da comodidade. Você viu o que falou nesse trechinho que eu li? Se a gente não mexe o corpo, não mexe os braços, ele atrofia. E a inteligência é a mesma coisa. Se nós não somos desafiados, a gente estaciona. Aí toda vez que nós somos desafiados por um problema, nós vamos buscar dentro de nós mesmos, ou de quem possa oferecer alguma condição, seja uma leitura, seja uma religião, ou seja um amigo, ou seja um profissional da área da saúde, seja onde for, nós vamos buscar recursos para usar aquilo que nós já aprendemos em outras experiências e aquelas informações novas que estão vindo, produzir uma solução nova para um problema novo. E é assim que a gente vai crescendo em escala evolutiva. E aí muitas vezes no meio desse turbilhão, quando os problemas começam a chegar, e às vezes a gente fala que ele chega parece que ele chega como chuva, né? Vai caindo um em cima do outro. São momentos difíceis mesmo. Momento difícil, momento de buscar sabedoria para resolver. Mas é o período que a gente mais cresce, é o momento que a gente está passando por maior dificuldade.
Os momentos que nós não estamos passando por dificuldades são os momentos. Não é que a gente tem que ficar procurando, não. Longe disso. Tem que ficar procurando sarna para se coçar, né? Nem chifre e cabeça de cavalo. Mas os momentos que nós estamos muito calmos na nossa vida, invariavelmente são os momentos que a gente mais se mete em confusão. E os momentos que a gente está naquela coisa e fala, meu Deus, o que é isso? Né? Mal consegue resolver um, já vem outro. E é nesse momento que a gente sai mais vitorioso, mais forte. Se soubermos lidar com isso, sem se revoltar. A assistência espiritual deve favorecer o crescimento individual. Agora está falando mais para nós, né, para os encarnados, quando está no serviço de assistência, tentando ajudar as outras pessoas. Temos que buscar sempre um equilíbrio de ajudar as pessoas a se elevar, a crescer. Vou começar a falar do médium, depois eu vou falar do trabalho da assistência. O médium que trabalha certinho, ele é um instrumento para a espiritualidade. Às vezes a gente está na frente de uma pessoa que está apresentando um problema e a gente fala, meu Deus, misericórdia divina, eu não sei resolver nem meus problemas, como é que eu vou ajudar essas pessoas a resolver isso? Mas ele é um canal, ele é um médium, um espírito que está olhando sobre um outro prisma. Ele está lá no alto, vamos dizer, numa montanha, né? Nós estamos aqui embaixo. Ele está vendo as coisas acontecer nos 360 graus, com mais profundidade. Então essa entidade, ela chega, ela assopra no ouvido do médium, quer dizer, ela transmite o pensamento dela para o cérebro do médium, e o médium capta e acaba falando aquilo que o espírito passou. Aí então a pessoa, ela tem ativada aquela que está ouvindo, porque ela está passando por um problema, mas ela não é fraca. Nenhum filho de Deus é fraco. Então aquela palavra ativa dentro da pessoa aquela centelha divina, aquela divindade que Deus colocou dentro dela, e ela se agiganta em busca de resolver os seus problemas. Já sai mais calmo, já sai sabendo o que vai fazer. Ele fez um grande bem. O médium recebe as suas entidades, recebe os seus guias, transfere os fluidos, benfazejo, mas está sempre orientando a pessoa que está recebendo que ela é capaz. A gente não vai ler tudo o texto por causa do horário, mas é isso que ele vai falar aqui, que a pessoa é capaz. Quando a gente está ajudando alguém, a gente tem que estar sempre ajudando com vista que aquela pessoa tem que depois trilhar a sua própria jornada com autonomia. Nós não podemos prender ninguém aos nossos pés. Não podemos. Não é o que Jesus fazia? Pregava, ensinava e partia. Vai e faça agora, né? Então a gente acolhe a pessoa que está necessitada, ouve o que ela está falando. Qual é o recurso que você precisa? É um passe, é uma energia, o que você está precisando? Uma orientação. Mas findo algum tempo, quando ela emocionalmente ela já está mais equilibrada, espiritualmente ela está mais livre de perturbações, a pessoa tem que ser sempre encaminhada a ela mesma trilhar, construir o seu trabalho de espiritualização. Por isso que as casas espíritas, elas montam frentes de trabalho, e diversas frentes, porque cada um tem um dom, cada um tem uma aptidão, né? Eu não preciso fazer tudo que tem na casa espírita. E tem gente que não consegue fazer tudo, todas as atividades, as modalidades, mas é oferecido vários para que ela possa se identificar com um deles e usar aquilo como carro-chefe. Pode até ser auxiliar em outras coisas, mas aquele é o carro-chefe da pessoa, ela vai se dedicar àquilo. Ela tem que fazer. Então nós não podemos fazer da mediunidade um trabalho de guru. Eu sou o guru e vocês ficam tudo aí ao redor. A vida inteira, daqui 100 anos eu vou estar aqui, eu sou o guru, e vocês vão estar pedindo bênção e pedindo orientação aos meus guias. Assistência não é desse jeito. Assistência é você preparar a pessoa para ela ter autonomia, para ela caminhar com os próprios pés, para que ela se transforme também num trabalhador,
da seara de vida. E na assistência material a mesma coisa. Não é caindo na maledicência. Se a gente for pensar no Chico, no Emmanuel, o Chico e o Emmanuel falavam: dá para todos que pedem, porque a gente não sabe a necessidade deles. Eles davam mesmo, doavam tudo. Parou lá no semáforo, dava moedinha. O Chico andava até com uma sacolinha de moeda, né? Distribuía, dava alimento para todos. Só que nós não temos a grandiosidade deles para, com a influência que eles tinham, moral e espiritual, fazer a pessoa enxergar que ela tinha que caminhar com as próprias pernas. Então nós temos que ser mais cuidadosos, para a gente não viciar a pessoa na ociosidade. Está atendendo a pessoa com cestas básicas? Muito bem, tem que atender mesmo, porque é inadmissível que um ser humano sinta dor de fome no estômago. É inadmissível. Nunca foi correto. No nosso tempo, menos ainda. É uma barbaridade. Se a gente souber e deixar, é uma barbaridade. Nós já saímos dos tempos bárbaros. Deixar alguém sentir dor de fome. Não deve deixar mesmo. Mas também você não pode viciar a pessoa dando cesta básica se ela não está fazendo aqueles passos anteriores, né? Do pedir, mas também do buscar, do bater na porta. Quer dizer, eu estou recebendo um auxílio momentâneo para eu me reerguer, mas na hora que eu conseguir o sustento com minhas próprias mãos, eu vou dispensar essa ajuda e vou passar para outro. Aí eu que vou arrumar um meio de ajudar outra pessoa. Está num período de grandes reflexões isso, né? Até as medidas sociais que foram adotadas no nosso país, que foram medidas adotadas para poder diminuir um pouquinho esse disparate de 99% da população não conseguir ter junto o que 1% da população tem. 1% da nossa população detém toda a riqueza do nosso país, em detrimento de todos os outros 99%, sendo que 50% para baixo estava na linha da miséria absoluta, de não ter água encanada, Nós não sabemos o que é isso, né? Porque na frente da nossa casa está asfaltado. Olha a água que eu tirei da torneira agora. Nós não sabemos o que é isso. Mas ainda hoje tem cidades que as crianças brincam de bola e correm o esgoto a céu aberto, não é isso? E tem que cortar palma, que é folha de cacto, moer para sugar o caldo para ver se engana o estômago. Então foi criado algumas políticas sociais para chegar na cidade, de município pequeno, um auxílio para essas famílias que estavam na linha da extrema miséria, mas não fez a orientação que está aqui. Era para receber, mas aí os municípios deveriam organizar essas pessoas que recebiam, para no fim de um período elas ter aprendido alguma coisa, ter sabido produzir alguma coisa, para não ficar a vida inteira, né, dependendo só disso. O que aconteceu? Passou um ciclo, 10 anos mais, e não foi feito isso. O que adianta agora? O que adiantou? As pessoas estão no mesmo lugar, mentalmente, espiritualmente, no mesmo lugar que elas estavam. Se tirar o auxílio, o que ela sabe fazer? Muito pouco aproveitou. E quem é responsável por isso? Todos nós somos responsáveis. Não é uma pessoa, não é outra, né? Porque eu lembro, por exemplo, na nossa casa espírita, hoje ninguém faz mais isso. Quando eu era criança, ensinava. Também elas não querem, né? Eu sei que elas não querem. Mas ensinava elas a fazer crochê, as assistidas, não ensinavam? E o que elas faziam com o crochê que ela aprendia? Vendia e comprava farinha e fazia pão para criança dentro de casa. É verdade ou não é? Quantos anos isso atrás? Biquinho de guardanapo, né? Costurar na máquina. E hoje nós ensinamos o que aqui na casa espírita?
nesse ponto de vista assistencial? Que trabalho que nós ensinamos alguém a fazer? Não ensina. Então todos nós somos responsáveis. Por que o povo antigo era engenhoso e conseguia, e nós não conseguimos? O que mudou? Eles eram engenhosos, não era? Ensinavam marcenaria. Eu lembro que tinha um pessoal que ensinava. Exatamente. Tinha já a aula disso. Então, por isso que eu falo, quem é responsável por isso daí? Todos nós, né? Por que antes conseguia fazer horta, ensinar as pessoas a lidar com a horta, elas tinham horta no fundo de casa, elas conseguiam a subsistência, e hoje nós não conseguimos mais. A gente até é bom para dar, né? Faz a sopa, entrega a sopa, faz o pão, entrega o pão para a pessoa, e ela fica ali sentada. Quantos anos ela passa ali recebendo? 5, 10, 20, alguns estão com 30, 40 anos recebendo. Que passo para frente ela deu? É isso que ele está falando. Seja na parte material, que é essa que nós estamos falando de assistência, ou na parte espiritual, a assistência que nós temos que dar é a assistência de iluminar a consciência e a pessoa ganhar autonomia. Porque se ela continuar ali como pedinte, eu vou continuar me sentindo que eu sou bonzinho, né? Eu sou bonzinho, eu ajudo e a pessoa recebe. Então, seja no trabalho da mediunidade, ou seja no trabalho da assistência prática, a gente tem que estar sempre tendo essa preocupação de que as pessoas que convivem conosco, na hora que elas saem do nosso redor, elas levem alguma coisa para que elas possam elas mesmas fazer, né? Elas mesmas usar. E então por isso que a gente aprendeu na doutrina espírita, que é a doutrina de Jesus, a servir e passar adiante, a nunca prender as pessoas, né? O bom orientador, bom mestre, é aquele sempre que trabalha com os seus assistidos, com os seus orientados, em vista que ele seja melhor do que ele foi, para que o mundo possa evoluir, né? O que vem depois tem que ser melhor do que eu, porque senão o mundo não evolui. O auxílio espiritual não comporta ostentação de qualquer natureza. Jesus pronuncia a esse respeito um alerta que deve ser objeto de reflexão. Guardai de praticar a vossa justiça perante o homem, porque tudo aquilo que o homem aqui na terra vê que nós fizemos, nós já estamos justificados na terra. Em outro momento ele fala: aquele que foi aplaudido na terra já recebeu sua recompensa na terra. É o cuidado que a gente tem que ter na hora de ajudar. Tem que ser muito habilidoso para ajudar, viu, gente? Tem que ser muito habilidoso, porque a gente pode ser mais perverso do que caridoso se a gente não souber fazer, atender aqui. Esses dias ainda estava ouvindo o Divaldo falar que a irmã Dulce, ela nunca autorizou ele falar isso, mas como já fazia um tempo que ela tinha falecido, aí ele falou: eu vou falar não para enaltecer, mas para a gente aprender que muitas vezes nós criticamos os personagens, né, os artistas, e eles fazem algumas coisas que eles nem querem que seja visto. Aí ele fala que a irmã Dulce tinha uma instituição que ela cuidava de muitas pessoas doentes, só que ela estava desesperada porque a folha de pagamento, ela não estava conseguindo honrar a folha de pagamento. Tinha funcionário, tinha 13º, ela não conseguia honrar. E aí ela fez uma oração pedindo a Nossa Senhora,
a mãe de Jesus, que ajudasse, né, a inspirar uma ideia, uma solução. Aí ela fala que naquele dia, à tarde, o Roberto Carlos liga para ela, o cantor, e fala: e aí, irmã, tudo bem com a senhora? Como a senhora está? Sua saúde? E começa a conversar com ela. E ela fala assim: sempre com as mesmas dificuldades. E ele entendeu que era a parte financeira. Aí ele perguntou para ela o que ela estava precisando. Ela falou: eu estou precisando dessa quantia X, para honrar os pagamentos, pagar o 13º dos funcionários. E aí ele depositou naquele mesmo dia o valor que ela precisava, né? No caso era 2 milhões de cruzeiro, que vocês devem lembrar, porque é do tempo de vocês, o cruzeiro, né? Eu não lembro desse dinheiro, dessa moeda. E nunca, por isso que eu lembrei disso, e nunca autorizou falar. Divaldo falou de abelhudo, né? Nunca autorizou, não fez propaganda disso. Na época de Jesus, algumas pessoas faziam o bem para se exibir. Então no templo tinha aquelas trombetas, que era como uns canos, você subia numa escada, aí você jogava o dinheiro e ele caía no cofre, no altar. E tinha pessoas que trocavam o dinheiro grande por um monte de moedinha e soltavam essas moedinhas para ela fazer barulho, para perceber o volume daquilo que ele estava doando. Então a caridade, ela tem que ser secreta, ela tem que ser simples, ela tem que ser humilde, modesta. Quando fizer a caridade, cuida para que a pessoa que está recebendo pareça ser a pessoa que está te dando. Porque na verdade é isso, ela está dando a oportunidade da gente fazer alguma coisa, né? Tem que inverter a situação, para a pessoa não sair humilhada. E num outro momento de ensinamento ele fala: cuida para que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. O direito, no simbolismo evangélico, é o bem. Lembra quando ele fala: no juízo final será trazido os bons para a sua direita, os maus para a sua esquerda. Nada que a parte esquerda nossa não seja nada ruim, né? A gente quer ter tudo, né? Não quer perder uma parte. É só um simbolismo mesmo. E a mão direita e a parte esquerda, elas fazem parte do mesmo corpo. Então ele está dizendo isso, que nem as pessoas mais próximas da gente tem que saber quando a gente está fazendo bem. Nem as pessoas mais próximas, né? Ou então assim, se a parte esquerda está representando o lado ruim que nós temos, a vaidade, para não ativar a nossa vaidade, a nossa arrogância. Tem gente que ajuda alguém, mas fica chantageando depois. Você não vai mais na minha casa? Você não lembra quando você ficou doente, que eu te ajudei? Quando você estava precisando? Então a gente tem que se desligar quando você faz. Você tem que fazer pelo amor, pela vontade espontânea. Se você está lembrando que você fez alguma coisa para alguém, aquilo que você fez dentro da parte espiritual, ela não tem validade, porque você já teve a recompensa aqui na terra. E a recompensa espiritual é aquela sensação de alegria espiritual, que está sendo difícil a gente encontrar ela, né, em nós, né? Mas nós já sentimos em algum momento da nossa vida um estado de alegria espiritual, de estar sendo útil, de estar fazendo alguma coisa que está mudando a vida de alguém de verdade. E para encerrar, o legítimo amparo espiritual não aguarda retribuição. A assistência espiritual não impõe condições de auxílio. Qual será então a recompensa daquele que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe? Que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se impõe para beneficiá-lo. O bem que praticou não resulta em nenhum proveito para ele, pois o que deplora
e todo benefício deplorado é moeda fácil, sem valor. O amparo espiritual, ele não deve ser divulgado. A beneficência praticada sem ostentação, ela tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando a dignidade do homem, porque aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter o serviço em esmola, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar os outros. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até a simples aparência capaz de melindrar, já que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade torna-se sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meio de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Então, por causa do tempo, nós vamos dividir este roteiro. O roteiro 3, assistência espiritual. Hoje nós falamos da primeira parte, que é os fundamentos da assistência espiritual, e fica para quarta-feira falar sobre o trabalho dos benfeitores espirituais, o trabalho do anjo da guarda, como agem os espíritos simpáticos, os espíritos familiares, como que é a assistência espiritual na casa espírita. Tem até um livro que fala, de como é todo o trabalho, desde do acolhimento que os espíritos fazem na casa espírita, como eles vão receber a pessoa lá na porta, como que eles registram as necessidades da pessoa, como que eles vão em busca de providência. Como que é o nome do livro? No YouTube, na internet, fizeram disso um filminho, tem até um filme. Eu acho que nós temos até na biblioteca esse livro. Eu esqueci o nome do livro. Vocês não lembram do nome do livro? Não? Nós projetamos alguns trechos do telão. Depois eu vou dar uma olhadinha ali na biblioteca para ver se compraram esse livro. É um livro... Não. Ele era espírita e ele desencarnou, e aí ele relata, do ponto de vista do mundo espiritual, como são organizados os trabalhos na casa espírita, do ponto de vista espiritual, tudo que é feito. E quando a gente vem para a casa espírita pensando em fazer uma oração por alguém, e muitas vezes ele fala lá, a pessoa ela fica preocupada: será que alguém vai, na hora da leitura, vai citar o nome ou não vai? Então ele mostra que na hora que a pessoa adentra o portal da casa espírita com aquela intenção de orar para alguém, ou quando ela vai no caderno de oração, já vai um grupo de entidades, eles anotam. Tem uma pranchetinha, eles anotam o nome da pessoa. A gente esquece, mas eles não esquecem de ninguém.